A paz do Senhor Jesus. Chegou a hora do momento com Deus. Isso mesmo, momento com Deus. Meus queridos, aqui quem vos fala é o pastor André Mesquita, diretamente de Teresina, Piauí, Brasil, planeta Terra. Meus queridos, desembanhe a sua espada no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Meus irmãos, vocês creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Amém? Até aqui, irmãos. Meus queridos, vivemos em um tempo onde o ser humano é valorizado não pelo seu caráter, mas por seus bens e dígitos na conta bancária. Um tempo onde os valores morais e cristãos estão sendo cada dia desvalorizados. Infelizmente, não digo isso em relação ao modo que a sociedade não alcançada pelo Evangelho trata os cristãos, mas falo o que tem ocorrido dentro da comunidade cristã em geral. Algo muito ruim, haja vista, tem atrapalhado em muito o crescimento do Evangelho de Cristo em razão da acepção de pessoas dentro da própria igreja. Isto é algo que tem ocorrido nos nossos dias atuais. Paulo enfatiza bem sobre isso. Descreve sobre os perigos desta prática preconceituosa. Quando um ministério é formado com base nas Escrituras, jamais, escute só, jamais este será formado somente por pessoas que têm uma situação financeira vantajosa sobre os demais irmãos, mas será um ministério formado por homens e mulheres idôneas de caráter, que frutificam de fato os frutos do Espírito Santo de Deus. No entanto, quando um líder se afasta da palavra de Deus, ele tende a se tornar avarento, interesseiro, materialista, e passa a preferir ao seu lado homens e mulheres ricos e passa a desprezar os pobres financeiramente. Ele mesmo pensando estar abastado e rico, ele está pobre, enfermo, frio espiritualmente e nu. Meus queridos, a repreensão de Paulo na carta a Tiago é atualíssima. Nunca vivemos um tempo onde ministérios pregam somente a tal teologia da prosperidade, bem como pede altas somas ao povo para este ofertar muito dinheiro. Esquecem-se de que Jesus Cristo veio ao mundo como um humilde carpinteiro. Jesus não se preocupava em ter, mas em dar ao povo.
que não escolhia frequentar os palácios dos reis, mas sim a casa de publicanos, bem como não preferia a companhia de empresários ricos, mas de simples pescadores. Jesus Cristo nunca fez e nunca fará acepção de pessoas. Ele ama o rico, mas ama igualmente o pobre, meus queridos. Ele faz cair a chuva sobre o pobre, sobre o rico, mas ela cai também sobre todos. Ele abre portas e multiplica saúde aos ricos, mas também de pé ele sustenta e convida também dá aos pobres. Muitos irmãos e irmãs em Cristo sofrem perseguição nessa área dentro das igrejas. Existem muitos casos de pastores que ao chegar na igreja um rico ou um político, e este se associa como membro da congregação, passa a tratá-lo melhor, dando inclusive cargos ministeriais sem nenhuma direção do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, fora os casos onde obreiros e obreiras, pobres, quanto às finanças, são desprezados e substituídos por obreiros e obreiras que possuem altas somas em suas contas bancárias, por causa do dízimo, das ofertas. Não estou fazendo aqui uma apologia à pobreza, mas sim à igualdade. Nesses tempos onde os ensinos de Jesus têm sido desprezados por aqueles que deveriam, no mínimo, ensiná-los. Pastores, ouçam esse recado. Deus não faz acepção de pessoas. Não, você não entendeu o que o pastor André Mesquita está falando para vocês, pastores, lobos. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus, sendo o criador e sustentador do universo, não faz distinção entre o rico e o pobre, porque então vocês tratam o rico melhor do que o pobre? É forte, é um tapa na tua cara. É isso mesmo, pastor André Mesquita está sendo usado por Deus para te dar um tapa na tua cara, seu lobo. Uma carta direta do alto para ti. Meus queridos, numa certa ocasião, houve um testemunho verídico, muito triste, de uma irmã que, ao ser abordada porque trocou de congregação, respondeu que foi devido ao preconceito dos líderes, que ao irem realizar uma visita em seu lar humilde, caminho íngreme e de terra batida, disseram: vê se um lugar desse é digno de passarmos. Mal sabiam que próximo ao caminho, um parente dessa irmã escutava tudo. Ao contar a mesma, a irmã decidiu mudar de congregação. O mundo clama por socorro, igreja. Mas como pessoas que fazem distinção de pessoas pela classe social ou poder aquisitivo poderão levar o pão da vida e saciar a humanidade perdida, sendo que muitos se encontram nos becos, valados, favelas, campos e periferias das cidades? É forte. Meus queridos, é muito forte o que Deus tem falado nesse nosso tema de hoje, acepção de pessoas nas igrejas. Meus queridos, quantos e quantos pastores não fazem acepção de pessoas em suas igrejas? Não recebem outros melhores do que outros irmãos por causa da condição financeira, por causa da roupa, até mesmo da roupa. Meus queridos, neste mundo em que estamos, você vale o que você tem para os homens. Meus queridos, se você tiver R$1, você vale R$1. Se você tiver uma bicicleta, você vale uma bicicleta. Se você tiver um carro, você vale um carro. Meus queridos, se você tiver nada, você não vale nada. É forte. E infelizmente,
aonde a gente não deveria ver isso, acontece. Meus queridos, acontece as panelinhas. As panelinhas se formam dentro das igrejas, dentro dos ministérios, grupinhos rivais, grupinhos que se degladiam, grupinhos que se criticam, grupinhos que formam fofocas para espalhar em todos os lugares, rede social, em todos os lugares, sem saber se é verdade ou se não é. Grupinhos que gostam de criticar, que gostam de falar que o irmão prega ruim, que a irmã louva ruim, que o ministério de A, B ou C não existe, que Deus não levantou ninguém. Eita, Deus está falando. Fala a Deus, cala o homem. Meus queridos, é tempo de uma nova aliança com Deus. Não, você não entendeu. É tempo de uma nova aliança com Deus. E eu te convido a fazer parte desta nova aliança. Amém? Meus queridos, eu quero agradecer a rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Aqui foi o pastor André Mesquita.